Mano, vamos analisar hoje como seria um confronto real, sem preferência, sem roteiros querendo agradar fãs, entre Godzilla e Kong. Você se lembra da cena em alto mar, quando o Godzilla pegou o Kong e ali deu um laço em Kong? Porque Godzilla estava levando vantagem porque estava em seu território, seu ambiente, que é o oceano. Ali o Godzilla é muito mais ágil, mais flexível. E Kong, não. Então, ali, nesse primeiro combate, o Kong teve uma total desvantagem de ambiente, de cenário. E teve que ser salvo pela monarca, porque o Godzilla já estava afundando o Kong para morrer afogado. E a monarca foi lá, largou umas bombas, desorientou o Godzilla largou o Kong subiu e respirou aliviado. Ainda vomitou um monte de água, que tinha tomado água até por dentro dos olhos. Então, ali a gente analisou que, nesse primeiro combate, Godzilla teria matado o Kong fácil, por causa dos oceanos. Agora vamos para o segundo combate, aonde aconteceu na cidade. Ali, na cidade, o Kong estava com seu machado, que era dos seus ancestrais. O machado de Kong tem o poder de absorver as rajadas atômicas de Godzilla. Tanto é que Godzilla tentou dar a rajada atômica e o que o Kong fez? Se defendeu e absorveu com o machado e começou a atacar também Godzilla. A luta estava parelha entre os dois. Estava ali, teco a teco, pau a pau. Mas só que aí aconteceu um fato inesperado. O Kong começou a sentir sintomas de uma parada cardíaca. Ele começou a passar mal. E nesses sintomas, o seu poder de luta, o seu poder de luta diminuiu muito. Porque o Kong até ali estava se protegendo bem, batendo bem e se defendendo e usando os prédios, a sua habilidade, a sua estratégia, a sua inteligência para superar o Godzilla. Mas como o Kong passou mal, o seu poder diminuiu de combate, de luta, ele não conseguia mais pular nos prédios, ele não conseguia nem levantar do chão, ele saía se arrastando, onde o Godzilla botou a pata em cima e viu que o Kong estava sofrendo uma parada cardíaca. Então ali mostra que se não fosse o Kong ter passado mal, Godzilla talvez não teria vencido ele. Ou até poderia ter vencido, mas ter sofrido mais. Então quem venceu o Kong não foi o Godzilla. Foi a parada cardíaca que ele teve. Continuando a cena, aparece quem? O Mega Godzilla. Kong já morto, porque ele sofreu uma parada cardíaca, ele morreu. Né? Godzilla vai enfrentar o Mega Godzilla. Bom, não dá nem pro cheiro. Toma um laço. Toma uma tunda do Mega Godzilla. Tem cenas que aparecem ali que o Mega Godzilla fica arrastando o Godzilla como se fosse um boneco de plástico. Tamanha força que tinha o Mega Godzilla. Tamanho poder. Poder de arma, poder de força bruta, poder de energia. O bicho era insano. Tava matando o Godzilla, acabando com a raça do Godzilla. E enquanto isso, a monarca ressuscita o Kong. E o Kong pega o seu machado e vai ajudar o Godzilla. Bem na hora que o Mega Godzilla ia matar o Godzilla, abriu a boca do Godzilla e ia matar o Godzilla. Kong salva o Godzilla. Os dois enfrentam o Mega Godzilla. Como o Godzilla já estava muito cansado, muito ferido, tem uma cena que ele cai no chão, ele dá sua última baforada atômica, acho que era a última gota de energia que ele tinha, no machado de Kong, e o Kong começa a destroçar o Mega Godzilla. Arrebenta o Mega Godzilla e no final arranca a cabeça do Mega Godzilla com as mãos.
Vitória de quem? Dos dois juntos? Sim, houve uma parceria. Mas ali demonstrou que a superioridade de Kong. Agora vamos para a cena do deserto. Quando o Kong estava na Terra Oca e subiu para a Terra normal, a nossa Terra aqui, onde há os domínios de Godzilla, Godzilla sentiu sua presença, porque é um dos poderes do Godzilla é sentir a presença vibratória de outros titãs, e vai correndo para cima do Godzilla. Godzilla não, do Kong. E ele vai para arrebentar o Kong a pau e não quer conversa, tu tá no meu território. E o Kong não quer luta, o Kong quer conversar, quer mostrar para ele a ameaça que está tendo lá embaixo na Terra Oca, uma ameaça que ele sozinho não iria conseguir dar conta. Só que Kong estava perdido, confuso, porque o Godzilla não queria escutar ele. E só se defendia entre as pirâmides, rolava cambalhota, pulo, saltitando, vara, fazia de tudo para que o Godzilla não atingisse ele com seu bafo atômico. Mas teve uma hora que o Kong se irritou. E como a Monarca já tinha botado aquele braço poderoso nele de aço, ferro, sei lá que material é aquele, ele começou a soquear, disparar vários socos na cara de Godzilla, derruba Godzilla no chão, sobe para cima e amontou o Godzilla, até que o Godzilla perde a sua consciência. Aí o Kong arrasta ele para a Terra Oca, só que o Godzilla se recupera rápido e começa a preparar seu sopro nuclear, seu bafo atômico. Aí quem interfere? A Mota. A Mota chega ali, não para com isso. Se tu pegar o Kong de costa com esse teu raio, tu vai dividir ele no meio. Porque aquele calor daquele bafo ali é de 500 mil graus Celsius. É muito quente. Não tem história. Ia derreter o Kong no meio. Ia dividir. Mas aí eles batem um papo, a Mota chega, para com isso, lagartão, tu tá muito nervoso, tu tá muito exaustado, Kong quer ajuda e não veio aqui querer disputar território, e ambos vão pra Terra Oca combater lá o macaco esquisito, que é o Starking, que macaco bem esquisito, macaco que parece uma salsicha, contra a Shimu. Bom, agora nós vamos falar sobre análise técnicas, poderes e forças de combate de Godzilla e de Kong. A altura, o peso, a força deles, a resistência, a capacidade de regeneração, tudo que cada um tem. E você decide realmente, se num combate real entre os dois, sem roteiristas, sem querer agradar fã, quem venceria? Poderes e habilidades de Godzilla. Godzilla tem o sopro atômico, um feixe nuclear de energia azul, capaz de atravessar metais e derreter até titãs. Modo termonuclear. Godzilla em fúria aumenta drasticamente a temperatura interna. Pois é, ele fica forte do seu corpo. Traz uma regeneração acelerada, cura ferimentos graves em minutos. Fator nuclear interno, um reator vivo. Quanto mais energia absorve, mais forte o Godzilla fica. Nada ultra rápido consegue cortar oceanos com uma capacidade gigantesca, rápido demais, como se fosse um submarino militar. Ele tem sensibilidade atômica, detecta energias e vibrações de outros titãs a quilômetros. Aonde tiver o titã, ele está ali descobrindo, captando. Força física capaz de empurrar e erguer e derrubar titãs de dezenas de milhares de toneladas. A cauda com força equivalente a impacto de mísseis balísticos. A resistência de Godzilla, a resistência dele é incrível. A resistência dele é para tipos de bombas, mísseis, armas, imune à pressão oceânica extrema. Essa é uma
resistência gigantesca e resistência em combate. Ele tem muito mais resistência em combate, ele dura muito mais. Se o combate prolongar por horas, ele fica ali em pé, enquanto o outro inimigo já fica exausto, cansado. O Godzilla tem essa capacidade. Agora, na parte da inteligência, a inteligência dele é predatória avançada, capacidade estratégica, aprende padrões de luta, entende hierarquia e símbolos de território. Este é o Godzilla. Agora vamos para o King Kong, tá? Altura 104 metros, de crescimento completo, de acordo com as últimas informações. O seu peso é de 60 toneladas. Diferença entre o Godzilla e o Kong é grande no peso. A envergadura dos braços é de 90 metros. Vamos falar das habilidades e capacidades. Força bruta colossal. Golpe capaz de destruir prédios inteiros somente com um único soco. Agilidade extrema. Kong é muito mais rápido e ágil que Godzillas em movimento de combate. Ele escala prédio, ele escala montanha, estruturas gigantescas e com grande rapidez. O uso de armas, o único titã que luta como um humano, usando machado, tronco, rocha, pedra, o que aparecer na frente dele, ele está usando, ele tem a capacidade de pensar e usar essas armas, o que tiver na volta dele, para ajudar ele numa luta se ele se vê que está passando por um mau bocado. Ele tem o machado ancestral do Kong. Observa bem que este machado é a única arma real dele. Este machado, ele absorve a energia atômica de Godzilla. Agora vamos à força física. Soco é equivalente a cargas de tanque, capaz de arremessar titãs maiores do que ele, segurar a mandíbula e membros de criaturas gigante colossal com os próprios punhos, com as mãos ali, manter aberto. Tá? Agora vamos falar sobre a resistência e sobrevivência. A sobrevivência de Kong, ele consegue sobreviver a quedas de centenas de metros de altura. A pele é estritamente espessa, resistente a cortes profundos, alta adaptação a ambiente hostil. A inteligência é o mais inteligente de todos os titãs, capacidade de raciocínio humanoide. Aprende, planeja armas, emboscada, consegue usar ferramentas como estratégia. Te lembra da cena que ele está fugindo do Star King, quando a Shimoku tenta congelar ele na caverna na Terra Oca, que ele vai por um caminho que está cheio de armadilha que ele criou, e ele começa a usar essas armadilhas para os gorilas que estão seguindo ele, para te ver como ele tem inteligência e estratégia em combate. Isso aí é só para te ter uma noção do quanto o Kong é inteligente, gente, tá? Ele é muito inteligente. Agora vamos para uma comparação direta entre Godzilla e Kong no Monsterverse atual. O Godzilla continua com 120 metros de altura. Kong, 104 metros de altura. Tem uma diferença ali de 16 metros entre os dois de altura. Vantagens de Godzilla. O peso. O Godzilla é muito mais pesado que o Kong. O Godzilla tem 99 toneladas, o Kong tem 60 toneladas. Vantagens de Godzilla. Força física brutal. Godzilla é mais forte em pura massa. Kong é mais forte em força aplicada e técnicas e impactos por soco. Empate técnico. Godzilla vence em forma total. Se Godzilla tiver em força total, ele consegue vencer o Kong. Kong vence em impactos e técnicas de combate. Sim, que ele vai usar inteligência, tipo o Batman, inteligentíssimo para combate. Tá? Agora, poderes. Godzilla possui poderes de energia nuclear, vantagens gigantescas sobre Kong. Kong tem arma ancestral, que anula a radiação de Godzilla. Aí dá um empate técnico para mim, mais ou menos, porque
Se o Godzilla tocar o sopro, o Kong, se tiver com o machado, ele vai se defender com o machado. Então anula ali a vantagem de Godzilla no sopro atômico sobre o gorilão. Agora as vantagens de as agilidade e as velocidades. Kong é muito mais rápido e ágil e habilidoso. Godzilla, pelo seu peso e pela sua altura, ele é mais lento em combate. Tá? A resistência. Bom, Godzilla tem muito mais resistência à bomba nuclear do que Kong. Godzilla, ele absorve as bombas nucleares, a radiação. O Kong resiste somente a impactos massivos, mas pode ser ferido com facilidade. Será que o Kong sobreviveria ao impacto de uma bomba nuclear? Eu acho que não. Tá? Capacidade de inteligência. Kong é mais inteligente, muito mais inteligente que Godzilla. Godzilla é inteligente, mas para predador, mas não para estratégia como Kong, entendeu? Godzilla é um predador. Dentro de sua natureza, ele tem a sua inteligência de um predador alfa, mas não estratégico. Ele não contém estratégia. Ele é na raiva, é no ódio, é no sangue. Agora vamos lá. O veredito final atual. Godzilla vence na maioria das categorias de poder bruto, resistência e energia. Kong vence em agilidade, inteligência e técnica. Geral, em ambiente aberto, destruição total. Godzilla leva vantagem. Em combate tático com arma e estratégia, Kong vira a luta e acaba sendo o vencedor. Mas e você? Qual sua opinião? Quem venceria? Diz aí e dê seu like.